Muito bom dia, queridos irmãos! Hoje é dia 16 de junho de 2022, estamos numa quinta-feira, seguindo firmes no nosso propósito de ouvir a Bíblia inteira em um ano apenas. Hoje nós vamos começar com o Salmo 134, convite para o culto de vigília. Vinde, bendizei o Senhor, vós todos, servos do Senhor, que permaneceis servindo durante a noite na casa do Senhor. Erguei vossas mãos para o santuário e bendizei o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, que fez o céu e a terra. Esse é mais um cântico de peregrinação, ou seja, eles estavam cativos e eles eram motivados, né? O Senhor mantinha o coração deles sempre ardendo, buscando pelo Senhor, embora escravos. Então eles diziam: vinde, bendizei o Senhor, vós todos, vós os servos do Senhor que estão servindo à noite. Esse servir à noite é servir na escravidão. Então eles oravam, voltando-se para o lado onde estava o templo do Senhor, onde estava Jerusalém. Vamos agora para o Novo Testamento já. Vamos para Provérbios 17, hoje do 9 até o 11. Quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. Então, talvez seja por isso, né, irmãos, que o trabalho da gente às vezes não vai para frente por causa da negligência. Então, esse trabalho negligente é um trabalho que está fadado a ser destruído. E o que é negligência? O que é ser negligente? É ser relaxado, é fazer de qualquer maneira. Isso traz a destruição. Então, se é para fazer relaxado de qualquer maneira, sem cuidado nenhum, então talvez não compense fazer. É melhor fazer com dedicação para que seja abençoado pelo Senhor e o Senhor dê crescimento à obra. O nome do Senhor é torre forte, sob a qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Os bens dos avarentos constituem sua cidade fortificada. Eles imaginam que ela seja inexpugnável. Os avarentos são quem? São aqueles que têm o coração no dinheiro, não é o mão de vaca. A fulana é mão de vaca, é avarento. Avarento é diferente de pessoa econômica, né? Às vezes a pessoa é uma pessoa econômica, uma pessoa que está guardando dinheiro, está com o propósito de fazer alguma coisa, então está guardando dinheiro. Não é isso o avareza. A avareza é aquele que tem o coração no dinheiro. A vida dele é o dinheiro, o centro é o dinheiro, ou seja, ele é um servo de Mamon. Por isso que o Senhor diz aqui, o avarento, ele acha que o dinheiro dele é uma cidade fortificada. Ele imagina que essa cidade é inexpugnável, ou seja, é inabalável, né? Mal sabe ele que o Senhor é que é a cidade forte e não o dinheiro. Vamos para o Velho Testamento? 1 Reis 16 e 17. A palavra de Deus contra Baasa. Baasa, irmãos, é filho de Aías, o profeta, e ele se tornou rei da parte de Israel, né, onde governava Jeroboão, por um tempo. Enquanto isso, do lado de Davi, nós temos o rei Asa. Então, agora são dois nomes parecidos de novo, Baasa e Asa. Então, a palavra de Yahvé veio a Anani, Jeú, filho de Anani, contra Baasa, afirmando: eu te ergui do pó e o fiz líder de Israel, o meu povo, mas você preferiu seguir os caminhos de Jeroboão e induziu o meu povo a fazer o que era mal e provocar minha ira por causa dos pecados deles. Por isso, varrerei Baasa e sua casa, tornarei sua casa semelhante à de Jeroboão, filho de Nebate. Todo membro da família de Baasa que morrer na cidade será devorado pelos cães, e o que morrer no campo será comido pelas aves do céu. O resto da história de Baasa, seus atos e realizações estão escritos no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Baasa adormeceu com seus pais e foi sepultado em Tirza,
Então Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Além disso, por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, chegou a palavra de Yahvé e foi transmitida a Baasa e a sua casa, não apenas por causa de todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando o Senhor grandemente com suas atitudes, tornando-se semelhante à família de Jeroboão, mas também por ter exterminado essa casa. Essa casa aqui se refere ao reinado de Jeroboão. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a governar em Tirza sobre o povo de Israel e reinou 2 anos. Seu servo Zinri, chefe da metade de seus carros, conspirou contra ele. Estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, seu mordomo do palácio em Tirza. Zinri entrou, feriu-o de morte no 27º ano de Asa, rei de Judá. Depois reinou no lugar dele. Logo que se tornou rei e sentou-se no trono, massacrou toda a família de Baasa, sem lhe deixar vivo um só dentre todos os que urinam na parede, e matou também seus parentes e seu amigo. Zinri exterminou toda a casa de Baasa, segundo fora predito de acordo com a palavra de Yahvé, que ele falara contra Baasa por intermédio do profeta Jeú. Por causa de todos os pecados que cometeram Baasa e Elá, seu filho, e fizeram Israel cometer, provocando a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, mediante seus ídolos vãos. Os demais atos de Elá e todos os seus feitos estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. No 27º ano do reinado de Asa, em Judá, Zinri foi rei de todo o povo de Israel em Tirza durante 7 dias. Os soldados israelitas estavam sitiando a cidade filisteia de Gibeton, quando o acampamento dos israelitas recebeu esta notícia. Zinri promoveu um motim e inclusive matou o rei. Todo Israel, na mesma hora, no acampamento, proclamou o comandante do exército, Onri, rei de Israel. Onri e todo Israel com ele deixaram Gibeton e vieram sitiar Tirza. Quando Zinri percebeu que a cidade ia ser tomada, entrou no castelo do palácio real e o incendiou em torno de si e morreu. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal diante de Yahvé, preferindo andar de acordo com os caminhos de Jeroboão e agindo conforme os pecados que este cometera, fazendo Israel também pecar. O resto da história de Zinri e a conspiração que ele tramou não estão todas escritas no livro das crônicas dos reis de Israel? Então, o povo de Israel se dividiu, metade preferiu e apoiou Tibni, filho de Ginate, para proclamá-lo rei, e a outra metade defendia a proclamação de Onri ao trono. Mas o partido de Onri prevaleceu sobre o de Tibni, filho de Ginate, de modo que Tibni morreu e Onri reinou. No ano 31 do reinado de Asa em Judá, Onri se tornou rei de Israel e governou 12 anos. Nos 6 primeiros anos, ele administrou a partir de Tirza. Então, a Bíblia sempre explica para a gente, um é sobre Judá e outro sobre Israel. Então, Asa é da descendência de Davi e governa em Judá, sobre Judá e Benjamim. Já Onri, que acabou de ganhar sobre Tibni, ele se tornou rei de Israel, ou seja, sobre as outras 10 tribos restantes. Ele comprou de Semer a colina de Samaria, pelo valor correspondente a 70 quilos de prata, e construiu sobre este monte uma cidade fortificada e lhe deu o nome de Samaria, em homenagem ao nome de Semer, o antigo proprietário dessa colina. Contudo, Onri
fez o que era mal aos olhos do Senhor, superando com seus erros em muito a todos os seus antecessores. Imitou em tudo a conduta de Jeroboão, filho de Nebate, e todos os pecados a que este conduzira Israel a praticar, irritando sobremaneira Yahvé, o Senhor Deus de Israel, com seus ídolos absolutamente inúteis. Os demais atos de Onre e o seu poder estão descritos no registro histórico dos reis de Israel. Onre adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe passou a reinar em seu lugar. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onre, se tornou rei de Israel e governou durante 22 anos em Samaria. Ele fez o que era mal diante dos olhos de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e todas as suas atitudes foram ainda piores do que qualquer um dos que haviam reinado antes dele. Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pior, casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a devotar seu culto ao deus Baal. Então, esse aqui, Acabe, ele fez igual Salomão no fim da vida, né? Só que esse aqui está fazendo jovem. Se casou com Jezabel e Jezabel trouxe o seu deus Baal para o reino. Ele ergueu um altar ao deus Baal no templo de Baal, que também construíra em Samaria. Em seguida, mandou fazer um poste sagrado, de maneira que Acabe cometeu tantos atos abomináveis que conseguiu provocar a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, muito mais do que todos os reis de Israel que o precederam. Durante o reinado de Acabe, Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu primogênito Abirão. E quando conseguiu estabelecer as portas da cidade, seu filho Segube morreu, conforme fora determinado pela palavra que o Eterno havia proferido por intermédio de Josué, filho de Nun. Então aqui a gente não sabe se Acabe sacrificou seus filhos, né? Só fala que foi a preço da vida dos filhos que ele conseguiu seu intento. Capítulo 17, agora entra Elias, a profecia de Elias contra o rei Acabe. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra de Yahvé veio a Elias, ordenando: retira-te daqui, Elias, vai para o leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Então, por que Elias teve que partir? Porque senão ele ia ser morto, né? Ele foi lá e proclamou seca, não vai chover mais, nem orvalho de noite não vai ter. Então ele proclamou isso, claro que foi o Senhor que mandou, né? E aí o Senhor disse: agora se retira daí. É uma lição para nós. Às vezes nós temos que nos retirar, certo? Às vezes o Senhor nos diz para se retirar de determinados lugares. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne para a manhã, como também pão e carne ao pôr do sol, e Elias saciava sua sede nas águas do ribeiro. Entretanto, passados alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Então até o ribeiro onde ele tomava água se secou depois. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias nestes termos: apronta-te
e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Elias partiu em direção a Sarepta e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele viu a viúva, a chamou e disse: "Traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que eu possa saciar a minha sede." Quando ela estava se retirando para buscar a água, Elias a chamou uma vez mais e disse para ela: "Por favor, traz-me também um pedaço de pão." No entanto, ela replicou: "Tão certo como vive Yahvé, Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos." Elias, porém, assegurou a ela: "Não temas. Vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Porquanto assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra." Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim, ele, ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija, tudo em conformidade à palavra de Yahvé que ele transmitira por meio de Elias. Passados estes acontecimentos, o filho desta mulher viúva, dona de casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela reclamou a Elias: "Que foi que eu te fiz de mal, ó homem de Deus? Vieste para condenar-me pelo meu pecado e matar o meu filho?" Ao que Elias lhe disse: "Dá-me teu filho." E tomando o filho gentilmente dos braços dela, levou-o ao quarto de cima, onde estava hospedado, e colocou o filho sobre seu leito. Em seguida, chamou ao Senhor, clamou ao Senhor, dizendo assim: "Ó Yahvé, meu Deus, até esta generosa viúva que me hospeda, tu queres afligir, fazendo o seu filho morrer?" Então Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e suplicou ao Senhor: "Ó Yahvé, meu Senhor Deus, faze voltar à vida a este menino." E o Senhor ouviu o clamor de Elias. A vida retornou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à sua mãe e disse: "Olha, teu filho está vivo." A mulher respondeu prontamente a Elias: "Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra de Yahvé proferida por tua boca é toda verdadeira." Na verdade, irmãos, o Senhor ressuscitou esse menino, trouxe de volta à vida esse menino para que a fé de Elias não esmorecesse. E quando essa mulher aqui fala: "Agora eu sei que realmente você é um homem de Deus e tudo que vem pela sua boca acontece porque Deus fala através da sua boca." Então, é o próprio Senhor ali fortalecendo a fé de Elias, Por isso, nós temos que prestar atenção nos detalhes, as circunstâncias, as pessoas à nossa volta, o que elas nos falam, se vem de Deus ou se vem do diabo e tudo mais. Nós temos que ter discernimento, porque o Senhor fala conosco através dos detalhes a todo instante. Vamos agora para o Novo Testamento. Estamos em Atos 10 e vamos hoje a partir do 23. Jesus é Senhor de todos os povos. Diante disso,
Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Diante disso, o quê? Os homens de Cornélio, um homem muito rico, mandou um soldado e alguns servos irem buscar Pedro na casa de Simão, o curtidor. Chegando lá, Pedro falou para eles entrarem e eles foram hospedados. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope seguiram na companhia de Pedro. Um dia depois, chegaram a Cesareia e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. E aconteceu que quando Pedro ia caminhando para dentro da casa de Cornélio, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se a seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente fez Cornélio se aprumar e ponderou a ele: levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E Pedro explicou: vocês bem sabem que é contra a nossa lei um judeu se associar a qualquer gentio, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus me revelou que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Por essa razão, assim me foi procurado. Vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago, por qual motivo me mandaste chamar? Ao que Cornélio declarou: faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa, por volta desta hora, às 3 horas da tarde. Subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu tua oração e lembrou-se de tuas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer a nós. Diante disso, Pedro começou a compartilhar. Agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando a eles o evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Essa palavra, vós muito bem conheceis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo pregado por João. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda a parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo-o num madeiro. Deus, entretanto, o ressuscitou ao 3º dia e concedeu a ele que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolhera para esse propósito, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. E aconteceu que, enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado inclusive sobre os gentios.
porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso, Pedro exclamou: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida, mandou que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo. Então suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias. Então, depois do batismo, vem o quê? Vem o discipulado, né? Agora eles vão ser discipulados, já foram batizados, já receberam o Espírito, então agora eles precisam saber mais para poder avançar. Assim como nós estamos aqui querendo saber mais para avançarmos. Quem não busca saber mais não avança, fica sempre na mesma coisa, tendo experiências com Deus, porém sem experimentar coisas maiores, porque não busca mais conhecimento. Então, o discipulado faz parte da vida do cristão, ou seja, estudar, ouvir a Bíblia, ler a Bíblia, buscar livros cristãos que considere de confiança e estudar esses livros. Fiquem todos bem? Essa é a nossa porção para hoje. Amanhã continuaremos, se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus o fizer por nós.